Então, boa noite a todos, né? Eu vou admitindo o pessoal aqui. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao segundo evento e último do mês do EPT, né? A gente fez um ontem, repetimos um ontem com a Juliana. Infelizmente, com o Arthur a gente não conseguiu fazer por motivo de força maior, né? O nosso amigo. Mas lembrando a vocês que no mês de novembro nós fizemos os dois eventos prévios deste mesmo evento, né? Que o Paulo adiou de novembro para agora, que é sobre o contexto, né, do Espiritismo, que é a parte da filosofia grega e a moral do Cristo com o Arthur e a parte do espiritualismo racional com a Juliana. Então tem dois programas já gravados que estão lá no grupo, no YouTube, já estão publicados também no Facebook sobre esse tema. Tem o de ontem, que já foi publicado hoje, e agora temos finalmente um bate-papo com o Paulo, né? A intenção era que a gente antecipasse, Paulo, uma série de assuntos que normalmente as pessoas perguntam para você, e a gente, antes do evento principal, a gente agora faz alguns eventos com pessoas do nosso grupo para poder discutir mais, né? Ter mais horas, né? Tá bom? Te aviso quando faltar 15 minutos e depois quando faltar 5 minutos, Paulo, antes do final. Tá Ótimo. bom? Do horário combinado. Ok? A Juliana vai conduzir aí o evento e eu vou ficar aqui na portaria cuidando dos crachás. Cara crachá, cara crachá. Eu vou pedir novamente, quem puder, abre o vídeo, né? Que a gente gosta de ver bastante gente aí na tela. Vamos lá, vamos ao estudo. Com você, Ju. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, que seja um ano bem produtivo para todos nós, com bastante oportunidade de estudo, de esclarecimento da doutrina espírita, que a gente, né, possa sempre estar unida à espiritualidade amiga, nessa busca de entendimento. Agradecer ao Paulo, né, que a gente finalizou o nosso ano de estudo com ele, e a gente está iniciando aí esse novo ano de estudo. Obrigada, Paulo, mais uma vez, por estar aqui com a gente. É sempre muito bom, né, poder estudar a doutrina espírita, e você sempre contribui muito com os nossos estudos, com as suas pesquisas, com tudo que você compartilha com a gente, né, dos seus estudos. Obrigada, e eu passo a palavra para você. Para mim, eu não tenho nem nada para responder. Vou falar o quê? Então, tema livre? Não. O Satiro já tem uma pergunta aí que ele falou que faz muito tempo que ele quer te fazer essa pergunta. Opa, Já está então ali vamos. na ponta da língua. Manda a pergunta, Satiro. Não, a pergunta é bem objetiva, Paulo. Qual a importância para o espírita de compreender o contexto pelo qual nasceu e se desenvolveu o espiritismo, né? Ou seja, esse contexto é bem ampla a pergunta. Veja, toda vez que a verdade, né, ela foi abordada por alguém no mundo que recebeu essa incumbência, né, você tem as ideias e o contexto, né, no qual essas ideias foram elaboradas. Então, veja só, quando você pega Sócrates, eles estão no contexto da Grécia Antiga. Sócrates não deixou nada escrito, né? As ideias de Sócrates foram apresentadas pelos livros, né, do Platão. E o Platão, quando foi apresentar as ideias de Sócrates, ele pegou o conhecimento disponível na época e tentou trazer explicações que estivessem em acordo com o entendimento científico da época. Eu vou dar um exemplo muito importante para a gente entender Platão, que é o seguinte: nós tínhamos Sócrates, o aluno de Sócrates era Platão, né? O aluno de Platão foi Aristóteles. Nessa época, a visão das coisas, do mundo, do universo, da vida, né, era uma visão estática. Então, do ponto de vista da cosmologia, imaginava-se que a Terra era o centro do universo.
e que você tinha em volta do planeta Terra, né, como se fossem camadas de uma cebola, né, vários céus, para poder explicar o movimento dos planetas, o movimento do Sol, o movimento da Lua, e imaginava-se que a última camada eram as estrelas fixas, né, e todas essas camadas giravam, determinando o movimento que se pode observar no céu, né, diferenciado. Os planetas têm movimentos próprios, né? As estrelas parece que andam todas juntas, né, como um todo. Então, essa era a ideia que se tinha da realidade. Uma questão importante é o seguinte: e com relação à vida no mundo? Com relação à vida, assim, à existência dos animais, dos seres humanos, tudo. A ideia que era adotada na Grécia e foi compartilhada tanto para Platão quanto para Aristóteles é de que essa estrutura da vida e da natureza ela também fixa. Então, se você quiser entender a fala de Platão, você precisa partir do pressuposto que ele tinha, de que tudo isso sempre existiu. Então, no mundo, sempre teria existido os animais, o ser humano, isso, aquilo, tal. Estão acompanhando, gente? Então, veja, a visão estática da vida no mundo. Então, quando quando Platão foi tentar interpretar qual que seria a relação nossa com a reencarnação, ele não tinha visão moderna de evolução, do simples ao complexo, entendeu? Então, ele partia da seguinte ideia: o espírito, ele aprendia as formas, as ideias, né, na espiritualidade, e chegava a um determinado momento que, se você interrompesse esse processo de aprendizado por alguma forma de apego, você vinha para o mundo. E a finalidade de vir para o mundo era abandonar esse apego. Então, todas as almas encarnavam primeiramente como ser humano. E dependendo do seu desempenho enquanto ser humano, vamos dizer que a pessoa tinha aprendido pouco na espiritualidade, caiu no mundo, né? Ou seja, já numa situação que não era de grande conhecimento, né? E foi muito apegada. A reencarnação seguinte seria de um animal. E quanto mais a pessoa fosse orgulhosa, egoísta, agressiva, ela reencarnaria num animal mais agressivo, né? Num animal solitário. Então, ele concebia a natureza de tal forma que os seres vivos tinham característica do processo evolutivo dela, do processo de desenvolvimento. Mas vocês percebem que é uma estrutura estática? Né? Se você reencarnasse 2 vezes como filósofo, que era a condição humana de maior libertação, você não precisava mais reencarnar. Então, tanto Platão quanto várias das iniciativas de entendimento do processo da vida por meio da reencarnação tinham essas características estáticas, né, que fazem parte da antiguidade. Por isso, gente, que quando o espiritismo vai surgir, ele surge com ideias parecidas com a de Sócrates, né? Entre o espiritismo e Sócrates nós tivemos Jesus, né? E o contexto dos ensinamentos são sempre adaptados ao conhecimento disponível na época. Vou dar um exemplo aqui. Jesus falava assim: é preciso nascer da água, renascer da água. Né? Qual que é o significado de renascer da água? Né? Da mesma forma que hoje as pessoas dizem assim, você vai para o pó, né? E do pó você renasce. Né? A água era a origem de tudo na época de Jesus. Imaginava-se que tudo provinha da água. Então, renascer da água é renascer por um novo corpo, porque o corpo vinha da água, era a origem de toda a matéria. Então, qualquer forma de ensinamento que está registrado em livro, né, ele traz uma verdade semelhante,
mas com características da época, né? Pode parecer que Kardec está perto de nós, né? Mas ele está um pouco distante. E os ensinamentos tiveram o referencial da ciência, da filosofia da época dele. Então, algumas coisas eram muito importantes, era muito importante para a doutrina espírita que elas já tivessem sido compreendidas pelos homens. Então, do ponto de vista da física, da cosmologia, era muito necessário que a teoria do fluido universal, por exemplo, que Mesmer teve, já fosse conhecida, né? A psicologia espiritualista é a base fundamental do espiritismo, né? Considerando que nós temos vida humana, né? Vida animal, né? As diferenças de você ter vontade e razão na alma, né? Os instintos, né? Pertencentes à fisiologia, à condição animal. Tudo isso, se não tivesse esse conhecimento, não seria possível que os espíritos passassem seus ensinamentos. Em compensação, existem alguns entendimentos que são da época de Kardec, né, próprio da época de Kardec, e que hoje a ciência já está encontrando novos caminhos, e que não pertencem à doutrina espírita, mas sim a um entendimento que era próprio da época deles. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A ideia de que a humanidade estava dividida em raças, e que algumas raças eram mais desenvolvidas do que outras, né? Essa tese era aceita em toda a Europa. Então, por ser aceita em toda a Europa, Kardec considerava como sendo algo aceito pela ciência. O que os espíritos fizeram? Simplesmente não trataram desse assunto. Porque como todos na época pensavam de uma forma equivocada, eles não poderiam corrigir a ciência da época. E por que os espíritos não estão ensinando hoje, então, as ideias adequadas disso? Porque o espiritismo só faz sentido se ele tiver no contexto da universalidade do ensino. Kardec, ele foi diferente de outros reveladores, né? O Sócrates, ele tinha a ligação mental com os espíritos, né? Que ele chamava dos daimons, né? Os espíritos que davam a ele as diretrizes do entendimento, né? Se você for pensar, Buda e tantos outros, é o mesmo caminho. Kardec, ele não fez uso da própria mediunidade. Então, ele recolhia as informações recebidas por outros médiuns e estruturava esse conhecimento de tal forma que ele conseguiu reconhecer o momento em que os espíritos determinaram que o ensinamento deveria chegar de forma universal. Então, ele e os outros espíritas iam tratando dos assuntos. Quando o entendimento estava maduro o suficiente, eles davam o ensinamento. Mas eles não poderiam e não tinham a finalidade de alterar a ciência. Conforme a ciência fosse se modificando, nós continuaríamos conversando com os espíritos, e aí eles iriam dando ensinamentos mais posteriores, né, ao que Kardec trabalhou. O que acontece é que a gente já conhece a história, né? Após a morte de Kardec ocorreu um desvio, né? Teve um desmantelamento do movimento espírita de pesquisa que era contemporâneo de Kardec, e o espiritismo ficou restrito ao que Kardec já havia pesquisado. Como o tempo passou e a gente não teve uma atualização progressiva desse entendimento, agora o espírita que queira entender Kardec precisa fazer a contextualização de época. Se não fizer, ele não vai conseguir distinguir o que na obra dele é da ciência da época. Veja, o espiritualismo racional não está preservado. Então, se você estudar o espiritualismo racional, você entende o que está escrito ali, o que era do espiritualismo e o que é dos espíritos. Se você não estudar Mesmer, você não vai saber o que no espiritismo veio de Mesmer, né? E aí você não vai distinguir quais são os conceitos originais dos ensinamentos dos espíritos. Também temos que distinguir o que era da época e que está superado. Ou era um ensinamento falso da ciência da época, como, por exemplo, a que eu citei, que são o entendimento da humanidade por meio de raças. Então, o espiritismo, ele necessita de você contextualizar para compreendê-lo. Mas dá trabalho. Ninguém disse que você entender espiritismo era fácil. O próprio Kardec dizia, é muito extenso, toca em várias áreas do conhecimento e você precisa estudar várias delas.
Então, o Espiritismo é a proposta de você entender a lei de Deus mais do que intuitivamente, né, por meio da razão, né, como é o processo do conhecimento científico, né, o entendimento das leis que ilumina a razão. E aí, por meio da razão, você entende a lógica do comportamento moral, né? E entendendo a lógica do comportamento moral, você vai aplicar isso na sua vida. Isso é que é ser espírita, né? Então, quem era espírita na época de Kardec tinha as referências just in time, né? Como é que se fala, né? Na mesma hora em que isso estava ocorrendo, né? E agora ele passa, é um conhecimento que necessita de recuperação de contexto para que possa ser compreendido. O que você acha, Satiro? Foi boa a resposta. Não, obrigado. Ou seja, é importante o que a gente tem procurado fazer, né? Muitos de nós entender melhor Mesmer, entender a questão do espiritualismo racional, né? E agora esse outro movimento mais recente, que é entender a questão dos filósofos antigos da Grécia, né? E como, inclusive, eles já precederam muitas das mensagens que o próprio Cristo nos trouxe, né? E depois Kardec, pelo Espiritismo, revitalizou e ampliou, né, o entendimento, né? Eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Ou seja, só Em verdade, Satiro, se a gente pegar o entendimento profundo da proposta espírita, você vai conseguir localizar esse entendimento em todas as tradições do mundo, né? E o desvio que aconteceu com Kardec aconteceu também com diversas tradições. Sim. Então, nós temos Jesus e nós temos a adulteração da proposta de Jesus pela Igreja, né? Nós temos várias desses conhecimentos do passado foram adulterados. Então, quando você quer entender Jesus, você tem que tentar buscar o texto original para poder compreender o sentido que ele quis dar das ideias. Eu acho que fica claro, né, até na sua explicação, acho que foi muito boa, de que nós espíritas, nosso objetivo realmente no momento e sempre é estudar, estudar, estudar. Até porque não virão novos conhecimentos se a gente não se desenvolver como ciência, né? Quer dizer, os espíritos não mandam ciência pra gente, eles usam o que a gente tem. Eu acho que o exemplo que você deu foi excepcional, né? Ou seja, não é por aí que se a gente tiver com uma ciência equivocada, eles vão simplesmente passar por cima daquele ponto e vão para outra coisa, entendeu? Então a gente tem que estudar o que a gente já tem e estudar e aprender mais de todas as ciências aí, manter o desenvolvimento do homem em cima da ciência, né? E da filosofia. A Genesi fez um comentário aí a respeito de Pestalozzi, né? Mas, Genesi, hoje a gente já tem um entendimento mais amplo de que o Pestalozzi ele estava dentro do contexto do espiritualismo racional. Ele considerava que as ideias que surgiram na França, né, a partir do Mene de Bihan, formavam o conjunto da psicologia que fundamentava a pedagogia que ele estava propondo. Então, tem uma correlação direta, né? Ele estava no contexto do espiritualismo racional, né? Então, existe um contexto cultural, né? Que estava ocorrendo no mundo naquela época, que é a base fundamental para o surgimento do espiritismo, a tal ponto de Kardec dizer que o espiritismo é um desenvolvimento, né, dessa psicologia espiritualista, né? Sim. Parece que todo mundo entende tudo já, ninguém tem pergunta, tem dúvida. Esse pessoal é muito estudioso, tá vendo, Paulo? Eu acho impressionante. Ô, Ju, você não tinha umas perguntas também? Então alimenta aí pelo menos uma enquanto o pessoal elabora as novas. Então, Paulo, que a gente tem percebido, né, com todos esses estudos das obras de Kardec, das suas pesquisas, e aí a gente teve realmente a oportunidade de entender um pouquinho
sobre o espiritualismo racional, né? Eu falo porque é uma das questões que mais me chama a atenção e eu vejo que desperta um interesse nas pessoas. Então, por exemplo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, a primeira vez que eu li, quando Kardec fala aos espiritualistas, a minha, né, interpretação foi, nossa, ele fala os espiritualistas, os místicos, né, no sentido mais místico. E era uma falta de entendimento, mas eu vejo que às vezes não é nem uma questão de estudo, é uma questão de a gente não tinha acesso a essa informação. E por mais ali, você lê ali na Revista Espírita, e essa frase que você colocou, né? O espiritismo é um desenvolvimento da reação espiritualista, porque ele vai complementar, e a gente, quando estuda o Janet, que é o que eu, né, assim, a gente tem estudado, a gente vê as perguntas, tá? A alma é imaterial, o ser humano é uma alma encarnada, mas se ela é imaterial, por que ela tem a necessidade absoluta do corpo para nascer, né, e para se desenvolver? Por que ela tem essa necessidade de estar na matéria? Uma outra pergunta que, né, não era clara a resposta. A alma se liga direto ao corpo? Outro questionamento que a gente vê, por que uns são tão desenvolvidos moralmente e outros não? Né? Não tem mais o desenvolvimento da inteligência e não tem a parte moral. A gente vê essa busca por respostas e quando a gente busca entendimento no espiritismo, ele traz, a gente vê nitidamente Kardec trazendo as respostas que já estavam suscitadas ali na ciência filosófica. Isso. As ciências filosóficas, a construção das ciências filosóficas, na época de Kardec, era uma estruturação de disciplinas na universidade que tinham como o espinha dorsal a psicologia. Então, a gente vai ver lá o desenvolvimento, né, da razão, da vontade, da imaginação, né, como sendo três pilares do entendimento que nasce dos valores que são próprios da alma. Juliana, eu estou já mais ou menos há uns 2 anos, em paralelo a ter lançado o Nem Céu Nem Inferno, o trabalho de pesquisa que já está quase concluído para o livro novo. A proporção de entendimento é mais ou menos como se todos os livros publicados de Mesmer até o Nem Céu Nem Inferno representasse 10% do que nós vamos ver agora no próximo estudo. Então, nós não estamos em fase conclusiva do entendimento da profundidade que a proposta espírita pode oferecer, né? E o próximo passo, ele vai trazer um entendimento que tem aplicação prática na medicina, na psicologia, na educação e na transformação social. Então, está só se abrindo o ABC, o caminho, uma luz para que a gente possa alcançar entendimentos mais profundos. Isso pode ser feito por pesquisa, mas também pode ser feito simplesmente por dedução. Porque quando você começa a entender, por exemplo, a relação entre vontade e desejo, né? Vontade é um valor da alma e diferente do que o Platão pensava, todos os valores da alma são conquistas progressivas que cada um de nós obtém pelo próprio esforço, na vivência das vidas, a partir do momento em que a gente se tornou humano. E a diferença entre o animal e o humano é que o ser humano, conforme ele vai desenvolvendo consciência, ele se mantém consciente entre uma vida e outra. De tal forma que o animal vive em função da personalidade, que é o eu formado pelo sistema nervoso. Né? O nosso cérebro tem memória, né? Nós temos tendências, né, emocionais e uma série de coisas que são próprias da personalidade. Só que o espírito humano, ele se desenvolve com uma amplitude muito maior do que a personalidade. Então, nós temos uma psicologia mais complexa. Nós temos uma individualidade, que é a alma,
que vivencia a personalidade, que é mais restrita, conforme o nosso desenvolvimento. Então, isso vai explicar detalhes importantíssimos. Por exemplo, o animal tem só desejo. O ser humano tem desejo, enquanto encarnado, ele tem desejo e tem vontade. Tá certo? Como que no animal não há o abuso do desejo, que seria a imperfeição. Por que o animal não tem imperfeição? Quem queria dar um palpite? Que ele não faz escolhas. O animal, ele abusa do desejo? Não. E por que não? Por exemplo, não tem um animal que é mais agressivo do que outro? Tem. Porque Não é ele porque E ele aí, não tem o isso é uma livre-arbítrio? imperfeição do animal? É porque ele não tem a inteligência. Então, mas quando você pega um animal que ele é mais agressivo, isso é uma imperfeição? não. Não, é O dele que é, mesmo. então? É instinto. É instinto? Onde é que está o instinto nisso? A forma dele Ser, agir. ser mais agressivo significa o quê? O que significa um animal ser mais agressivo? Eu acho que é Vocês o, estão- é o que ele necessita para poder sobreviver, né? Naquele momento. Ele precisa ser um pouco mais agressivo para sobrepor e conseguir o que ele quer. Mas é a mesma coisa que o que é menos agressivo. Cada um desenvolve no grau que necessita. Não sei qual é a palavra para isso, mas. Cresce, Mas né? veja, Sátiro, Oi. você percebe, o Sátiro, que a gente pode ter... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Você pode ter, por exemplo, numa determinada espécie de animal, vamos pegar na natureza, para a gente não Sim. ficar pegando o animal da cidade, sabe? Você pode ter uma leoa mais agressiva, uma leoa menos agressiva, Ah, um perfeito. leão mais... Tá certo. Isso significa que cada animal vai ter um potencial diferente das emoções. Então, essa diversidade de emoções é genética. E é isso que vai permitir a configuração dos grupos. Se um grupo, vamos pegar um grupo de chimpanzé. Opa. Travou. Deve Eles estar estão num território, então eles vão ser um pouco mais agressivos. Eles são um grupo numeroso, por exemplo, eles não precisam ser mais agressivos, porque eles têm a força do grupo. Então, nas gerações daquele grupo, vão prevalecer animais menos agressivos, perfeito. que é buscar o novo equilíbrio. Então é Então, olha só potência que da emoção. interessante. Na natureza, então, você vai ter emoções, e para que servem as emoções? Como o animal ele não é consciente, né, ele vai agir por impulsos, que são os desejos, né? E as emoções vão provocar que ele cesse e pare a ação. Então, um animal, por exemplo, o satiro, ele tem fome. Quando ele tem fome, ele vai precisar caçar. E aí, a raiva, a emoção da raiva, que é provocada pelo sistema nervoso, faz com que ele ataque. O medo é a proteção, então vai fazer com que ele fuja. Então, quem controla o comportamento do animal é o sistema nervoso, porque ele não tem escolhas, ele não tem os valores da condução própria. Então, veja só, quando você vai viver a fase humana, você vai começar a desenvolver os valores do seu espírito, que é a vontade, a razão, a imaginação, a memória do espírito, né? E qual é a sua meta, né? A sua meta, e vai ganhar consciência de si, percebe? Sim. Caiu, deve estar voltando aí o Paulo.
Voltou. O microfone seu tá fechado. Voltou fechado. Fui eu que caí aqui? Foi você Foi que você caiu que aí. caiu. Caramba, gente, que absurdo. Tava falando. Vamos Então, lá. então veja só. Quando você vai ter a fase humana, você vai progressivamente desenvolvendo os valores da alma, da sua alma. Quais valores são esses? Primeiro é a consciência de si. Olha que coisa importante, gente. Consciência de si é consciência de si enquanto individualidade e não personalidade, percebe? Eu sou o espírito vivenciando esta personalidade. Então, esse verdadeiro eu, que é o espírito que vive no corpo, é que estabelece essa consciência que nos diferencia dos animais. O outro valor que a gente vai desenvolver, fundamental, é a vontade. A razão, vontade e imaginação. Qual é a característica da vontade? A vontade, ela vai estabelecer o controle do comportamento. Tá certo? Então, assim, o ser humano, ele chega no momento em que ele não tem mais desejo, o que vocês acham? Acho que quando ele chegar não precisa mais encarnar, né? Imagino, lá na Mas frente. quando você estiver no corpo, o corpo tem desejos. Sim. Percebe? O sistema nervoso, ele funciona por emoções, desejos, entendeu? Qual é a meta do ser humano? A vontade é a força da alma. A vontade é a força diretiva da alma. Ela é que coordena, né, o funcionamento dos desejos, o funcionamento da razão, o funcionamento da imaginação, percebe? A vontade é como se fosse o maestro, o diretriz, ele que dirige. Então, para você desenvolver a vontade, você tem que ter um esforço nesse sentido. Perfeito. Acho que caiu, amigo. Vamos ver. Voltou. Voltou. Tá interrompendo, mas ele não caiu, não. Está aqui. Acho que Não? eu tô de novo aqui, gente. Tá É. estranho, né? Tá Eu de- nunca tive esse comportamento no meu... É a tua internet, mas toca a ficha. Não tem muito o que fazer, eu acho. Bom. Então, veja, gente. A vontade... Você não tem a vontade, a razão, a imaginação quando você se torna espírito humano, sabe? É uma conquista. Então, Juliana, se você desenvolver muita inteligência, mas você não desenvolver a vontade, você não vai controlar nem a sua razão e nem o desejo. Então, o objetivo do ser humano não é não ter desejos, porque o desejo é um impulso nosso, natural, para as necessidades. É controlar o desejo pela força da vontade, entendeu? Então, isso não acontece da noite para o dia, nem acontece com todos, acontece progressivamente conforme você investe nisso. Agora, se você desenvolver a razão, desenvolver uma série de valores e não desenvolver a vontade, você vai correr o risco de se tornar um prisioneiro dos desejos. E o que é que acontece com o desejo? O desejo, ele não aciona as emoções? O desejo, controlado pelo sistema nervoso, é um impulso para as necessidades. Só que esse impulso para as necessidades, o sistema nervoso aciona as emoções. O animal precisa caçar, ele vai se envolver na emoção da raiva. E aí, quando cessa a raiva, ele cessa de caçar, ele cessa de ser agressivo. Então, o sistema nervoso, gente, controla o animal para o que é necessário. Na natureza, não tem excessos. Tudo visa o equilíbrio. E quem garante o equilíbrio são os instintos. Quando você vai para a fase humana,
Acabou a brincadeira. Lembra a ideia do Adão e Eva que saem do paraíso e passam, e quando comem o fruto da árvore do bem e do mal? Na verdade, ali, você passa a ter a consciência de si e começa a ter lidar com a vontade. Não tem como voltar para trás, entendeu? Então, se você não aprender a lidar com os desejos por meio da vontade, você vai cair numa situação que o animal não fica e que não é para o ser humano ficar, que é você viver... Olha, presta atenção, gente. O desejo no animal, ele é coordenado pelos instintos, pelo sistema nervoso, para que seja cíclico. Se o animal encontra o alimento, ele come, ele não vai ficar saciado, ele abandona essa atividade e só vai pensar nisso quando ficar com fome de novo. E quem determina isso não é ele, gente. Quem determina isso é o sistema nervoso. São os instintos que vão coordenar o impulso do desejo. Então, sempre por estruturas cíclicas, né? E para você ver como isso é de acordo com cada espécie, né? O sono para o morcego é invertido com o sono, né, do animal que dorme à noite. Então, o desejo, né, de dormir do morcego é em momento diferente do animal que é diurno. A busca do alimento, né? O leão vai querer comer, caçar para comer. O outro animal ele vai comer a planta. O urubu vai comer a carniça. Então, cada um vai sentir um impulso do desejo de acordo com aquilo que busca a harmonia da natureza. Então, ele é controlado pelos instintos. E o instinto faz uso do desejo, da emoção, de vários recursos da vida animal, né? Da característica da personalidade, tá certo? Qual é a nossa finalidade enquanto ser humano, né? Desenvolver a vontade para que a gente possa dosar, controlar, né? De tal forma que aquilo que no animal é natural, de você buscar aquilo que o desejo pede e interromper quando não é mais necessário, isso não é uma espécie de moderação, gente? O animal vai comer só o que é o necessário. Qual é a força disso? O instinto. Agora, para que o ser humano, né, haja assim, se ele está no comecinho simples ignorante, vocês percebem que o instinto controla? Ele continua sendo controlado pelo desejo, então ele vai ter uma moderação natural. Se ele for esperto, ele vai aprender com essa moderação e vai continuar exercendo esse equilíbrio. Só que agora ele vai adquirindo consciência e ele vai fazer isso pela vontade, que é própria da vida humana. O que é vontade? É uma força própria do eu, da alma, que faz com que ela vai regular o seu comportamento, segundo a razão. Então, se ele já tem um certo entendimento, ele vai ter moderação. Mas perceba assim, se o espírito tiver um senso moral mais desenvolvido ainda, ele consegue não comer se ele quiser dar esse alimento para alguém que precise mais. O que permite agir desse jeito? Primeiro, a razão, que, por exemplo, eu estou com crianças, eu estou com pouco alimento, eu vou dar esse alimento para as crianças. Se sobrar, eu como, senão eu seguro a fome. Só é possível fazer isso se você associar a razão, com a compreensão das leis, o senso moral, né, e o domínio da vontade. Eu posso ter muito conhecimento, se eu não tiver o domínio da vontade, quem manda é o desejo. Tá certo? Então, esse é o desenvolvimento natural. Agora, pensa o seguinte, gente. Se você tiver a ilusão de que você é a personalidade e não a alma, tá claro isso, gente? Se você tiver uma ilusão de que você é a personalidade, você vai imaginar que tem que satisfazer os desejos da personalidade para ser feliz. Se fizer isso, gente, é um caminho dificílimo. Por quê? Quem vai mandar são os desejos. Os desejos não estão relacionados com as emoções?
Então, quando você estiver sob o signo do desejo, vai estar sob o signo das emoções. E quando você está sob os signos das emoções, por exemplo, oblitera a razão e se apaga a vontade. E se você cair nisso e não sair logo, você vai criar um longo ciclo que, se você não consegue voltar ao racional, você vai entrar num ciclo infindável de desejos. Porque o desejo para o animal segue o impulso do instinto e tem começo, meio e fim, é cíclico. O desejo na fase humana, que você já deveria agir pela vontade, ele fica um desejo insaciável, entendeu? O indivíduo que está agindo pelo abuso do desejo, o instinto não tem voz. Então, ele não percebe quando o corpo sinaliza a saciedade. Porque ele está usando a força do querer, entendeu? Que é próprio do ser humano para satisfazer o desejo. Então, ele cria uma situação falsa, ilusória, que é de um desejo insaciável. Então, ele se torna prisioneiro do desejo insaciável. Essa é a imperfeição. Então, como o desejo não deveria ser algo que controle o ser humano, né? Se você estiver sendo controlado pelo desejo, você não vai usar o senso moral para agir nisso, porque você tá indo na contramão do senso moral. De tal forma que o indivíduo que é dominado pelo desejo não tem regra. Se ele mergulhar nisso, ele vai caminhando para a mentira, ele vai caminhando para usar os outros como trampolim para satisfazer o desejo, entendeu? Isso ele vai entrando num poço, entendeu? Ô Paulo, é mais ou menos como o nosso objetivo é se aproximar do Spock lá. Não é falso isso, Satiro, porque nós já sabemos que o passo seguinte de você ter o domínio da vontade, né, que vai lhe trazendo a felicidade, né, de você essas conquistas, né? Muito em seguida a isso, você vai ter a atuação social do espírito. Logo que você conquista os primeiros valores da vontade, da razão, você ensina o que aprendeu. Então, você vai começar a vivenciar a condição do espírito livre, que é uma condição solidária, social. Lembra que Kardec fala, a felicidade não é solitária, né? Então, não só o exercício da vontade também tem que ser solidário, Satiro. Tá. A vontade, ela precisa, para poder exercer a sua ação, do ato solidário. Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, quando você vai fazer quando você vai agir no mundo para tornar esse mundo melhor e estabelecer a sociedade, nunca você vai fazer isso sozinho. Então, o ser humano, quando ele vai desenvolvendo o domínio da vontade, já surge para ele um novo plano da realidade, que é agir em sociedade, entendeu? Só que isso não é novidade, Satiro, porque o animal também é um animal social. Tá certo? Então, hoje, a gente já sabe que o animal ele tem um instinto social. Só que o instinto social, veja só, se os desejos são impulsos da fisiologia, o instinto social, o instinto gregário, é natural da alma do animal. Mas ele não exerce isso ainda de forma consciente. O ser humano, quando ele vai desenvolvendo a vontade, ele já vai perceber que o sentido da vida é um sentido gregário. E aí ele passa a agir como em grupo. Quando ele passa a agir em grupo, ele se insere na espiritualidade, nos grupos de atividade humana, né? Do espírito livre. Então, veja, o indivíduo, Satiro, que não desenvolve o domínio da vontade, vamos dizer assim, ele desenvolveu muito conhecimento, muita inteligência, mas ele fica sob o jugo dos desejos. Ele não tem o domínio da vontade que é necessário para se inserir na estrutura social da vida, entendeu? Então, enquanto ele tem imperfeição, ele não se insere nessa vida social do espírito.
Ou seja, ele se priva das maiores felicidades que o espírito pode conquistar, que é a paz, a segurança de agir em grupo no bem. Então, o período em que um espírito pode mergulhar no mal é um período curto, no início da evolução, que ele não adquiriu o senso moral ainda, e que tem começo, meio e fim, porque quem se inseriu no abuso dos desejos, ele só vai poder continuar o seu desenvolvimento quando sair disso. Então, nós vamos ter alguns que vão sair logo e tem outros que vão mergulhando, né? Então, quando você vê um espírito, Satiro, muito revoltado, muito agressivo, em verdade, os hábitos, né, de abuso do desejo dele já estão antigos, o que caracteriza uma alma sofredora. Ou seja, a gente tem que olhar com piedade, porque ele vai precisar um grande esforço para sair desses hábitos condicionados, né? Quanto mais você se condiciona, mais difícil é você descondicionar, tá certo? Então, a relação que a gente tem que ter com as pessoas que vivenciam essa condição é de piedade. Olha, espero que consiga sair logo dessa condição, porque é só ele que vai conseguir. Porque como é que ele sai do domínio do desejo? Exatamente com aquilo que ele deveria ter desenvolvido, que é a vontade. Entendeu? Então você fala assim, cara, mas eu quero sair disso, como é que eu faço? Usa a vontade. Ah, mas eu não sei o que é isso. Era a meta sua. É ser mais forte do que o desejo. E como é que eu vou fazer isso agora? Vai usando várias experiências, várias vidas, para você adquirir esse domínio da vontade. Se você tiver uma clareza do seu entendimento com relação a isso, você vai conquistar. Porque você vai focar nisso como sendo o seu objetivo, entendeu? Mas você percebe, Satiro, que quando a pessoa desenvolveu os vícios, fica difícil, é uma luta dura, né? Dele com os desejos, né? A Sônia queria falar alguma coisa. Aperta a barra de espaço, Sônia, para poder falar. Isso. Ô, Paulo, então, esse não domínio da vontade é que dá origem ao orgulho e ao egoísmo no ser humano? Veja, o orgulho e o egoísmo são ideias. A ideia de que eu sou melhor que o outro, entendeu, Sônia? E se eu sou melhor que o outro, eu mereço privilégios. Então, o orgulho e o egoísmo, Sônia, são justificativas que vão dar para você... Porque, assim, ninguém quer fazer nada de errado, Sônia. Eu não quero agir mal. Então, o egoísmo e o orgulho é quando você dá uma falsa explicação para si mesmo para abusar dos desejos, entendeu? Se a pessoa é inteligente, ela fala assim, eu não vou abusar do desejo. Na verdade, eu sou melhor do que os outros e eu mereço mais. Então, o privilégio não é um privilégio, é o retorno que eu devo ter naturalmente. Então, veja, Sônia, achar que você merece algo além dos outros é não entender a realidade, porque isso não acontece em lugar nenhum. Algum animal merece mais do que o outro? Ou eles conseguem o alimento e dividem entre eles? Percebe? O tigre, o leão, a leoa, quando caça um animal, aquele animal que ela caçou não vai ser dividido com todos do grupo? E quando vem a saciedade do grupo, eles abandonam a carcaça. E aí vão vir as hienas. Em algum momento, os cachorros selvagens, né, vão se alimentar daquela carcaça, em algum momento a carne apodrece. E aí vai vir o corvo, vai vir o urubu, entendeu? A hiena ainda come. E ainda vão vir aqueles que vão comer o tutano dos ossos, percebe? Os instintos permitem que todos vão acabar tendo alimento. E não há desperdício, não há sobra. Quando o ser humano, na relação humana, ele entende isso, ele vai perceber que viver em sociedade, gente, é que cada um faz uma parte. E o resultado não é de ninguém, o resultado é coletivo. Mas, se eu sou mais forte, eu vou pensar assim, eu mereço mais. Então, eu crio essa falsa ideia para mim mesmo.
E essa falsa ideia vai justificar que eu me apegue aos desejos. Agora, Sônia, isso é uma armadilha. Por quem já é ser humano e cria a falsa ideia do orgulho e se apega aos desejos, ele se perde. Ele pensa assim, não, sabe? O desejo ele é insaciável. Então, ele vai entrar numa roda de achar que ele merece mais e isso não acaba nunca. A gente não vê isso no cotidiano, gente? Não adianta você pegar para alguém que está pegado às coisas e dar alguma coisa, falar, eu vou dar bastante, que assim ele vai ficar saciado. Não, ele está numa ilusão, gente. Se você der 10, ele vai querer 20. Se você der 20, ele vai querer 50. Se ele tiver 50, ele quer 100. Mas você fala, nossa, essa pessoa é insaciável? Não, quem é insaciável, gente, é o desejo. Quando ele não está sendo regido pelo instinto. O desejo sem a harmonia do instinto, ele se torna insaciável. E ele só vai se tornar insaciável para quem não fizer uso da vontade e tiver iludido por uma falsa ideia que é o orgulho. Vocês entenderam a trama, gente? Isso tudo ocorre porque a condição moral, ela tem que ter... Você tem que fazer a lógica da lei, gente. Porque o instinto ele serve para dar um equilíbrio para a natureza, mas ele não tem moral, fundamento moral. O fundamento moral ele está no senso moral, que é assim, eu vou fazer por mim ou pelo outro. Eu vou agir em meu favor, mas vou agir em favor do outro, entendeu? O animal faz isso por instinto, nós temos que fazer por escolha. Por que isso? Porque qual é o objetivo, Satiro? Volta aqui. Assim que você desenvolver os valores da vontade e da razão, tudo, na verdade, isso serve para você se inserir na comunidade dos espíritos livres. Então, quando você adquirir um mínimo de valores, você vai para o mundo espiritual, você já tem atividade coletiva para participar. E aí você começa a enxergar que isso é grande, sabe? Você começa a ver os espíritos trabalhando, começa até mesmo aqueles que nos auxiliam, né? Você fala, caramba, eu quero fazer isso. Eu percebo a felicidade de você servir. Então, Satiro, o que Jesus chamou de amor é entender que a nossa razão de ser é servir. Perfeito. A meta que nós vamos alcançar no desenvolvimento do senso moral é você perceber que a razão de ser do espírito livre é servir. Mas você percebe que antes disso, você tem que desenvolver a vontade para ter domínio sobre o desejo. É um passo inicial, é um comecinho. Depois disso, você fala, caramba, o que eu faço com essa vontade? Eu vou servir. E quando você percebe que é servir, nada mais no mundo te pega, Satiro. Homenagem não te pega, entendeu? Por quê? Olha só, imagina que você é um espírito já escolado, Satiro. Aí o cara fala assim para você, vem cá, que aqui aqui em casa você tem tudo de bom do melhor. Você vai satisfazer todos os seus desejos. Fala, opa, eu sei onde é que vai parar isso. Se eu gostar disso, eu não tenho mais controle. Agora, quando o espírito já tem o domínio da vontade, que são os espíritos de um certo nível, né? Não muito distante da gente, um certo nível evolutivo, ele já está livre dessa fase de superação, entendeu? Do apego aos desejos. Fica e não mais tem fácil. nada mais que desvie ele. Então, se você pegar espíritos, tem uma tonelada de espíritos, gente, que já tem esse domínio. Ele já consegue servir. Por quê? Porque ele, nada para ele vai desviar ele desse entendimento, entendeu? Nada que é do mundo pega ele de surpresa, entendeu? Porque ele já dominou a vontade. Ele tem mais desapego também, né? Por consequência... Não, o domínio da vontade já supera o apego. E chega num ponto que o espírito conquistou esse domínio da vontade, Satiro, o apego para ele, não existe mais apego para ele. Nada mais vai atrair ele das coisas do mundo, entendeu? Se alguma coisa te atrai no mundo, é porque você já tem algum apego. E o apego não é natural, porque o animal não tem apego, ele é inconsciente. Então, ele só vai desejar uma coisa se ele estiver sob a ação do desejo, na necessidade instintiva. Deu para entender, gente? O animal não é consciente dos desejos. Os desejos, para ele, são cíclicos, controlados pelos instintos. Então, quando o animal come, Satiro,
E aí ele para um certo momento e você tentar forçar, ele não vai comer. Por quê? Não é porque ele tem domínio de si mesmo, é porque ele perde o desejo. Sim. Entendeu? E o ser humano, quando ele abusa do desejo, ele está alterando as condições do seu organismo, entendeu? E quando ele vai agir por um desejo insaciável, o corpo... Vamos pegar aqui um exemplo prático, gente. A pessoa abusa de uma determinada substância, não importa qual seja. O corpo percebe que aquilo está fora do controle. Então, ele tira a sensibilidade para que o indivíduo perca o desejo, entendeu? Mas como a pessoa está fazendo aquilo porque quer, entendeu? Ele faz mais. Aí o corpo fala, peraí, está errado, essa sensibilidade está errada nesse cara, eu vou diminuir mais ainda a sensibilidade dele, entendeu? E aí o cara fala, não, então eu quero mais ainda, por isso que o desejo fica insaciável. Sim. Porque ele está lutando contra o próprio equilíbrio que o corpo proporciona, entendeu? Então, por exemplo, o indivíduo que entra nas drogas, né? Ele usa a droga, o corpo percebe que aquilo não está adequado, tira a sensibilidade da droga. O que ele faz? Usa uma dose maior. Aí o corpo fala, não, está errado isso aqui, gente, vamos trazer equilíbrio. Tira a sensibilidade. Por quê? Mas como ele está abusando do desejo, né, fica insaciável. E aí ele fica preso num círculo que não sai disso. Você pode abusar dos desejos, você pode abusar das emoções, entendeu? E tudo isso vai gerar as condições até de doença, né? Você abusa da raiva, você vai ter um problema dos nervos, né? Você abusa do medo, você vai ter ansiedade e assim por diante. Não? Agora, mas puxa, então por que tudo isso ocorre? Na verdade, você tem que olhar para a vida, gente, de um outro ponto de vista. Isso não acontece para você sofrer. As oportunidades são renovadas para você superar, entendeu? É o contrário. Perfeito. Olhe para a vida do ponto de vista correto, sabe? Você está com a meta de desenvolver a vontade. Então, se você está vivendo coisas que testam o seu apego, a meta sua é ter a vontade fortalecida, entendeu? Mas ter a vontade fortalecida não é assim. Eu tenho desejo, eu tenho que lutar contra ele, entendeu? Eu tenho que aguentar. É falso. Eu tenho que apagar esse desejo insaciável, entendeu? Ele não é adequado. Você tem que racionalizar. Falar assim, eu vou superar. Eu não preciso disso. Esse apego só existe porque eu estou condicionado. Se eu tirar esse condicionamento, eu não sinto mais esse apego, entendeu? Então, apego, gente, é fruto do condicionamento. Aí alguém pode estar perguntando aí, porque eu leio o pensamento ao contrário do que você falou, Juliana. Alguém pensou assim, por que nós estamos aqui nessa confusão toda disso, né? Entenda que nós estamos na fase evolutiva da humanidade que está na transição, né? Para a gente superar exatamente isso. Nós estamos muito perto da superação coletiva. Porque a superação coletiva ela ocorre quando a gente tem entendimento. Nunca a humanidade teve acesso a uma informação tão clara quanto essa que nós estamos conversando aqui, entendeu? Por isso a importância do espírita trabalhar para recuperar esse entendimento dessa estrutura psicológica, porque vocês conseguem perceber os desdobramentos do que estamos conversando aqui? Então, nós estamos às vésperas, gente, de poder construir um entendimento psicológico e moral do ser humano absolutamente libertador. Porque você tira essa dependência de achar que é Deus que vai nos salvar, entendeu? Veja que, adiante disso que eu estou explicando aqui, você achar que Deus vai salvar, percebe que é uma ilusão total? Não, Paulo, assim, até coisas mais práticas a gente consegue perceber, né? De que no nosso dia a dia, numa empresa, ou na hora que a gente vai até dar uma aula ou fazer um estudo, a forma como você se comporta nesse sentido que você está falando, né? O que você está alimentando, né? Usando aquele ditado indígena, né? Qual é o lobo que você está alimentando na hora que você está fazendo aquilo, né? Você está alimentando um lado de desejo, onde você quer, sei lá, reconhecimento, fama, não sei o quê, ou você está alimentando o outro lobo que
quer ajudar, como você falou, que quer servir, que quer dar oportunidade, esse tipo de coisa, a forma como você age vem dessa evolução que vem do entendimento, que é o que você É. está falando, o A entendimento. fama, Satiro, é você querer o reconhecimento da personalidade, Justo, não da sua justamente. individualidade. E não do E quando você faz. Então, assim, gente, o mundo está cheio de armadilhas. Gente, algumas pessoas que mergulharam nesse turbilhão dos desejos, ele está iludido, percebe? E ele quer saciar esses desejos dele a todo custo. E como ele não consegue fazer isso sozinho, ele não precisa dos outros. Até para acumular e para controlar, ele precisa dos outros. Então, surgiu no mundo a mentira, gente. E a mentira, Juliana, é assim: eu vou enganar a Juliana para que ela mergulhe nos desejos, para que eu possa controlá-la. Tá certo? Abre o microfone, vamos conversar aqui, Juliana. Então, imagina, você tem que saber que pode ter alguém no mundo com má intenção. E ele quer que você mergulhe nos desejos, porque ele sabe que nessa condição ele te controla. Entendeu? Essa é a mentira do mundo. Então, veja só, Juliana. Se eu disser assim para você, Juliana, faz tudo o que eu estou mandando, que eu garanto para você que depois da morte, você vai ter todos os seus desejos saciados. Você vai para o céu, onde todos os desejos são saciados. Eu estou te oferecendo algo bom ou algo ruim? Do jeito que você está falando, parece algo bom. Mas é a grande mentira, Juliana. Porque pensa assim, exatamente, é uma ilusão, se você né? pensa na sua cabeça, você fala assim, caramba, eu quero isso para mim. Eu quero todos os meus desejos saciados, não é? Então eu vou colocar todo o meu agir em função disso. Pronto, você entrou na armadilha do desejo. Não importa que você está pensando nisso depois da vida. A sua ideia é conquistar todos os desejos, percebe? Então a armadilha, gente, não é atender todos os desejos, é você acreditar nisso. Vou dar uma outra ideia. Você liga a televisão e eles falam assim, trabalha para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro vai fazer o quê para você? Vai saciar todos os seus desejos. Então, o dinheiro é uma ilusão tão grande quanto a promessa do céu. Agora, alguns sacerdotes espertos juntam as duas coisas e falam assim, se você aceitar o Deus que eu estou te oferecendo, ele não só vai te dar o céu, como ele já vai te dar as coisas boas aqui desse mundo. Esse é o verdadeiro Deus? Não. Não é. Então, veja só. Abre o Novo Testamento, Juliana. Quem aqui já leu o Novo Testamento? Ninguém leu? Que absurdo, gente. Que absurdo. Vocês não vão para o céu. Quem não leu o Novo Testamento não vai para o céu. Você estava pensando que é para o céu, Milena? Não vai mais. Não vai, menino. Eu também não vou com Esquece. você, que eu não li inteiro. Você não leu? Gente, que absurdo. Nem quero ir gente. para nosso lar. Vou encontrar um bocado de gente conhecida lá. Não quero ir para nosso lar. Mas veja só. Se você pegar o Novo Testamento, Jesus começa com um ensinamento que não sei se vocês já ouviram falar. Ele vai dizer assim, que Jesus passou 40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites. Né? E que após os 40 dias e 40 noites, né, ele enfrentou 3 tentações. Entendeu? Então, quais eram as tentações? Em verdade, a minha opinião é a seguinte. Jesus começa os ensinamentos dele, que vão durar 3 anos, mostrando o que você deve esperar ou não por ser cristão. Então, veja só, qualquer indivíduo que passa 40 dias no deserto, ele não vai estar com todos os desejos à flor da pele? Ele não vai estar com fome, sede, frio. Então, todos os desejos vão estar não atendidos. Concordam, gente? Então, não é o momento em que você está na hora da escolha, sabe? Aí, olha só as tentações que são apresentadas. A primeira tentação. Olha, se você realmente é de Deus, então come as pedras, porque ele vai transformar as pedras em pão.
Então, qual é o primeiro ensinamento? É assim, gente, Deus não vai fazer milagre porque você é cristão. O pão tem que vir do trigo, o pão não vai vir da pedra nunca. Então, Deus não altera suas leis para que você seja cristão, entendeu? Nós vamos ter que conquistar o pão para todos através do suor aqui no mundo e de uma estrutura social que permita isso, e não por Deus. Não é Deus que vai chegar e falar, pronto, agora as pedras são pão. Segunda tentação. Se você é cristão, então, pula desse prédio que os anjos vão te sustentar e você não vai se machucar. E aí Jesus diz assim, está nas Escrituras, não tentai a Deus. Entendeu? Não desafie a Deus. Por quê? Não é porque você é cristão que você vai ser protegido da doença, que você vai ser protegido dos perigos, entendeu? Então, essa ideia de que assim, eu sou cristão, então eu enfrento de cabeça aberta o perigo, porque se não for para morrer, eu não morro, entendeu? Isso essa ideia do tentar a Deus, achar que você tem privilégio. E a terceira é a seguinte, me sirva que tudo que tem no mundo será seu. Todos os bens do mundo, as necessidades do mundo. Então, a primeira tentação, gente, é a saciedade completa, a segunda tentação é a proteção completa, e a terceira é a posse completa. Gente, essa é a tentação do orgulho. Então, não é o diabo, gente, é a falsa ideia do orgulho e do egoísmo. Então, se você vai diante de um pastor, Juliana, e ele fala assim, desafia Deus. Ele já falou a frase errada, né? Porque é justamente o que Jesus vai dizer, não desafia Deus. Então, pronto, já começou errado. E aí Deus vai te dar todas as suas necessidades serão atendidas, os bens que você almeja ele vai te dar, e você vai ter saúde. Não tem igreja dizendo isso, gente? Muitas. Então, gente, e Jesus, no primeiro ensinamento do Evangelho, ele já demonstra a falsidade dessa promessa. Então, Juliana, sempre vai ser uma falsa promessa quando você imaginar que a saciedade, a total proteção, vai ser algo externo, que você vai ganhar se você agir pelo bem. Isso não é o bem, gente. Isso aí é justamente o mal. E o indivíduo que entrou nessa ideia, veja, você é cristão, você vai na igreja tal, e aí ele fala, olha, trabalha direitinho, porque você vai ter todos os seus desejos saciados. Em verdade, você colocou sua mente no apego. E aí você vai entrar no turbilhão dos desejos. Entendeu? Você não precisa conquistar os desejos para entrar no turbilhão deles. Basta querer almejá-lo. Entendeu? Aí Jesus fala assim, gente, os antigos ensinamentos diziam, não cobice a mulher do próximo. Eu vou ensinar diferente, né? Não pense nisso. Se você pensar dessa forma, né, você está criando as condições, porque o pensamento, gente, é que vai gerar o comportamento. Então, se você pensar assim, eu vou me abster dos desejos para que eu seja aceito por Deus, você se enganou. Porque agir de acordo com as leis universais é você desenvolver uma vontade que domine o apego, entendeu? Não exista o apego. Aí você vive em paz. Quem não tem apego está em paz. Essa é a paz que Deus promete. Se você desenvolver a sua vontade, você vai ser senhor de si mesmo e você vai ter uma paz interna que não é abalada por nada que é externo. Welton, pensa assim, alguém seria capaz de ofender a Deus? A Jesus, desculpa, Jesus? Alguém conseguia ofender Jesus? Não. Com palavras? Não faz sentido. Não, porque a paz dele não dependia do que o outro pensa. Ele tem uma paz interna. Você pode falar o que for de mim, você não vai mexer com a paz que está em mim. É aquilo que você fala de heteronomia, né, Paulo? Isso. Então, Welton,
o ensinamento que a gente tem disso é aquele o reino de Deus está em vós. Dizer que o reino de Deus está em nós quer dizer assim, a paz, a tranquilidade que a gente busca, não é o que todo mundo busca, gente? Paz, tranquilidade, não é isso que você quer ou não? É o que você quer, Milena? Paz, tranquilidade? Então, a paz que você vai ter, a tranquilidade, é ter tal domínio da razão e da vontade que você não depende de nada externo para estar nessa paz. Essa paz é não ter apego, porque se você tiver apego, você depende de algo externo. E se você depender de algo externo para você ter tranquilidade, alguém vai descobrir isso, entendeu? E vai usar esse algo externo para te controlar. Então, quando um sacerdote chega para as pessoas e diz assim, olha, vem aqui eu fazer o que eu mando, porque Deus vai dar todos os seus desejos, ele vai te dar, então, depois dessa vida, se você obedecer aqui a Deus conforme eu mando. Olha só a armadilha que é isso. Não importa nem que você obedeça a ele, nada. Você entrou no apego. Então Deus vai satisfazer todos os meus desejos. Então eu quero os meus desejos. Eu quero meus desejos. Eu quero meus desejos. Pronto. Entrou no turbilhão dos desejos. Ficou submissa a algo externo. Pronto, está controlada. Por quem queira controlar você, entendeu? Então, no começo do processo evolutivo, gente, vivendo no mundo em que nós estamos, você tem que descobrir que desenvolver o controle da vontade, gente, é o maior bem que você pode ter no universo. Ter controle da vontade, para você não ter nada externo que te controle, é a verdadeira liberdade. É a mais ampla verdade, é a fonte da felicidade. Porque você vai poder agir no bem, Welton, você vai poder servir da forma mais completa possível, que é assim, eu não dependo nem de retorno. Eu participo dos ciclos do bem que tem por aí e o resultado vai ocorrer, porque não depende de mim, nem sou eu a finalidade do retorno, entendeu? Eu vou lá, faço minha parte e eu estou contribuindo para os ciclos de harmonia da natureza, entendeu? Então, pensa assim, gente, durante um dia seu, quantas oportunidades de você contribuir para processos de desenvolvimento, de equilíbrio, você tem disponível para você no seu cotidiano? Imagina com quantas pessoas você fala, por quantas pessoas você passa, por quantos objetos você passa, entendeu? Qualquer coisa dessa pode ser um pretexto para você dar uma finalidade útil, entendeu? E você não precisa fazer com começo, meio e fim, entendeu? Eu passo por alguém que está com fome, eu vou dar comida para ele. Tá, eu estou ajudando? Estou, porque naquele dia, naquele momento, eu ajudei ele a superar a fome. Percebe? Você fazendo alguma coisa, você está dando uma finalidade útil para aquele momento que você viveu. Isso pode ser de várias categorias diferentes, sabe? Uma palavra, um entendimento, uma ação, uma ideia, tudo isso ajuda. Até um pensamento que você tem por alguém ajuda. E tudo isso é que te fortalece, que te traz paz, entendeu? Eu sou útil a todo instante no que eu posso fazer. E aí, então nós temos várias metas na vida, gente. Você que tem que descobrir em você o que você deve investir. Se você perceber que você tem apegos, e esse apego é assim, eu fico chateado se a pessoa não... a pessoa fez uma cara, a Genesi está lá conversando com a pessoa, aí ela sai da conversa e ela fala, nossa, ela fez uma cara que parece que ela não gostou muito do que eu falei. Então ela não vai mais gostar de mim. Você percebe que você está querendo a aprovação do outro? Isso é uma dependência. E isso vira turbilhão dos desejos, sabe? Porque você fica querendo a aprovação do outro. Aí se você vai para a pessoa e fala assim, mas você ficou chateada naquele momento? Não, não fiquei. Ficou sim. Fala a verdade, sabe? Você não... isso é o turbilhão, é o desejo de ser aprovado pelo outro, entendeu? Onde está a raiz disso? A raiz disso está no orgulho, assim. Eu tenho que ser reconhecido com alguém melhor. Só que esse orgulho vai gerar o egoísmo. Então eu mereço privilégios.
E a natureza, Genesi, do turbilhão do desejo é que, assim, sabe redemoinho? Que vai criando, sabe? Se você começou a lidar dessa forma com os desejos, ele te puxa e você entra no redemoinho que depois fica difícil de sair, entendeu? Entendi. O Que- Paulo, quando a gente lê, né, às vezes Kardec coloca assim, de despojar das imperfeições, né, através das reencarnações, a gente ir tendo, então, esse controle da vontade, das emoções, Isso. né? Porque, assim, o corpo, Genesi, ele se relaciona com os apegos. Os apegos são hábitos, são condicionamentos, entendeu? Então, veja, gente, fumar, né? Começar a fumar é fácil, né? Mas depois você entrou no redemoinho, né? E aí virou um hábito que você fica difícil. Por quê? Porque o corpo condicionou. Então, a natureza, Genesi, dos apegos é que tem um condicionamento fisiológico, entendeu? Ah, mas a cada vida eu pego um corpo novo. Tudo bem, só que se você tiver o apego, você entra no corpo novo e gera os atos que vão condicionar aquele corpo ao apego, entendeu? Então, você acaba repetindo as características do apego a cada vida, a não ser que você use quais são, gente, os dois recursos para você superar o apego? O uso da vontade é um, né, Paulo? E o outro? Da razão. Isso. Então, Genesi, é você entender o processo do apego, estudar, entender. O apego é um redemoinho, né? Quem aqui já não acompanhou o pessoal que sai dos alcoólatras anônimos? Vocês conhecem o processo? A pessoa, qual é a meta dela? Ela quer parar de beber. Um dia, né? Um dia sem beber. Um dia sem beber. Por hoje. Então, o que é isso, gente? Você vai enfrentar o vício, que é a mesma coisa que imperfeição, gente. Então, você coloca metas pequenas. Quando, Genesi, você encarna nesse mundo e você quer superar uma situação, uma imperfeição, muitas vezes você vai fazer... eu vou enfrentar algumas situações pontuais, porque uma vida inteira eu não aguento, entendeu? Os espíritos que escolhem uma vida inteira de dificuldade a ser enfrentada, de desafio, são espíritos que já estão superando o apego, entendeu? Aí ele escolhe uma vida bem difícil, né? Ainda ele escolhe uma vida com uma deficiência física, por exemplo, que vai a vida inteira ele vai ter que lidar com aquilo. São espíritos que já têm um domínio da vontade grande o suficiente para não sucumbir a essa situação. Então, a maioria de nós, gente, a gente enfrenta problemas pontuais. Aí depois você vai ter uma tréguazinha de um bom tempo, sabe? Daqui a pouco vem outro problema para você resolver. Por que isso? É para dosar a luta contra o apego na medida das suas forças. Mas você pode voluntariamente fazer o esforço para superar. Então, quando o indivíduo, gente, cumpriu os passos todos dos alcoólatras anônimos e ele teve um certo domínio, acabou o esforço dele? Ou ele tem ainda uma condição que ele tem que continuar seguindo? Tem uma condição, né? Que é assim, eu não vou ter a primeiro copo. E qual a explicação que eles dão para que você não pode ter o primeiro copo? Porque se você beber o primeiro copo, você entra no turbilhão do apego. E volta tudo de novo. Então, gente, é a mesma coisa você superar as imperfeições, Genesi. Se você já criou apegos, você vai ter que descondicioná-los. E isso leva um tempo. Mas eu garanto, Genesi, se você investir um determinado número de vidas para superar aquele desapego, ele acaba. E você encontra a tranquilidade do domínio da vontade. Vocês entenderam, gente? O período em que você... É a mesma coisa do indivíduo que vai para os alcoólatras anônimos. Ele vai ter uma luta ali para parar, mas chega um momento em que aquele desejo perde força. Ele vai encontrar um equilíbrio nas coisas que ele faz, ele fica senhor da vontade e aquele desejo some.
aí ele só precisa fazer a manutenção, sabe? Eu não vou, racionalmente, eu não vou pôr mais nenhum gole na minha boca. Porque eu sei que depois é outro trabalhão para superar de novo, entendeu? Então, o ser humano, a alma humana, gente, se ela desenvolveu apegos, ela tem que superar. Mas quando ela superou, ela vai tendo um bem-estar, uma paz, do que é relativo ao domínio da vontade, que vai trazer o que ele almeja, que é paz e tranquilidade, entendeu? Mas nós vivemos num mundo que não traz esse ensinamento adequado para que as pessoas façam uso da sua vida da forma correta. Então, eu vou dizer aqui, gente, se você pensa que a realização sua, do ser humano aqui no mundo, de ser famoso, ter dinheiro, ficar rico, ter o que for, não vale absolutamente nada comparado com você alcançar o entendimento, ter o domínio da vontade e superar um apego. Esse é o sentido dos ensinamentos de Jesus, que se você chegar no mundo espiritual e se você desenvolveu os valores da alma, você vai pular de alegria. E tudo que você conquistou aqui do mundo não serve para nada depois que você chegou lá. Paulo, a Cláudia... Paulo. Cadê? Obrigada, Satiro. Oi, Paulo. Diga, eu queria Cláudia. voltar um pouco no que você falou. Quando a gente faz uma oração e pede pela saúde de alguém ou pela nossa, por alguém que está doente, e pede para que Deus, vamos dizer assim, para que Deus tire aquilo da pessoa. Como é que funciona isso? Veja, Cláudia, ninguém tira nada de ninguém. Mas, assim, se você está preocupada com alguém, aquela pessoa não tem um processo de superação ou de conquista? Sim. Ela não está sendo auxiliada por um espírito protetor dela e por vários familiares? Então, Sim. você percebe que isso é um ciclo que ela tem que cumprir, né? Para ter a própria conquista, não é? Então, veja só, se você estiver passando pela rua e tiver alguém empurrando um carro, se você ajudar a empurrar o carro, nem que seja durante um pedaço, ajuda? Ajuda. Então, se você fizer a prece por alguém, ajuda, Cláudia. Sempre. Porque não pense que as coisas têm que ser feitas de tal forma que a realização seja sua. Não existe isso. Tudo que a gente faz é participar de processos, né, que um monte de gente colaborou. Você faz comida em casa, Cláudia? Faço. Que coisa que você faz? Você vai fazer um arroz, por exemplo, não vai? Uhum. Como é que você faz o arroz? O passo a passo? Frita a cebola. Tá, e de onde veio a alho. cebola? Do mercado e de alguém que plantou. Então, e se você pegar... Aí você precisa da água, não é? De onde veio essa Sim. água? De um reservatório distante, não Do veio? reservatório. Uhum. O arroz alguém não plantou? Sabe? Você percebe que você está participando de um ciclo. Então, entre alguém comer e você pegar esses ingredientes e fazer a comida, você não fez uma parte? Sim. Mas você não fez tudo, Cláudia. Porque o grão do arroz que a pessoa está plantando, já tiveram inúmeras gerações antes disso que selecionaram esse arroz para ele chegar nesse grão, para fazer esse arroz que está comendo, entendeu? Alguns milhares de anos atrás, esse arroz não dava para comer de tão pequenininha que era a semente. Então, todo esse ciclo, você faz parte dele. Então, a natureza, ela, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual, são ciclos de trabalho que trabalhar no bem, na verdade, é dar um empurrãozinho. E é isso que você vai fazer. A gente tem que saber se limitar, sabe? Você vai dar empurrãozinho nas coisas que você já tem entendimento. E é assim que a gente participa e é por isso que a gente é feliz. E a gente tem que ter... Quando você tem esse entendimento, você fala assim, caramba, eu não sou responsável por nada. Eu não tenho necessidade de entender tudo e nem preciso que tudo dê certo, nem que se conclua, entendeu? Em verdade, eu só faço a minha parte, que é tentar ser útil no que tiver ao meu alcance. Não é muito mais confortador do que Sim, você se sem dúvida. cobrar para que você tenha que resolver tudo e fazer tudo?
sem dúvida. Então, Cláudia, ajuda a fazer prece por alguém? Sem dúvida alguma, vai ajudar todas as vezes que você fizer. E isso vai ter um fruto bom para aquela pessoa que recebeu aquela prece. Entendeu? E você participou disso. Então, existe Entendi. também um laço solidário que te une com aquele que você escolheu ajudar. Entendi. O Arthur parece que quer fazer uma pergunta também, né? Obrigada, Paulo. Vou colocar uma questão. De nada, Cláudio. Ô, Paulo, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Só uma observação, esse 12 Passos do NA também é uma obra mediúnica, né? A pessoa... Ah, não sabia, não. Eu esqueci o nome, acho que é nos Estados Unidos, e ele estava bem debilitado, e ele está no hospital, e ele pede, ele busca, e vem como inspiração os 12 Passos, e aí depois ele implanta o Narcótico Anônimo. Uma coisa, Paulo, que eu estava lendo aqui, ontem a Juliana estava estudando, né? E é como as coisas que você está trazendo, elas vão... É o que você fala, isso está esparso, né? E o espiritualismo racional vem concentrando. Eu estava lendo um pouquinho de Kant, e o Kant fez um elogio ao Adam Smith. E eu comprei um livro lá da Teoria dos Sentimentos Morais. E me chamou muita atenção, porque o Adam Smith ele vai falar a teoria dos sentimentos morais enquanto o domínio disso nas virtudes, enquanto propriedade. Ele vai falar que a propriedade do ser humano, quando ele consegue atingir a autonomia de controlar os sentimentos morais, a ponto de ele conseguir dividir, soerguendo o outro, quando ele tem esse domínio dos sentimentos morais, e aí ele sufoca, ele abafa os vícios e restabelece a virtude, mas não com uma coisa soberba, fazendo de maneira que o outro, sem a perceber, ele começa a proporcionar até um processo de cura. Porque o Adam Smith me chamou a atenção, ele é muito contemporâneo com o Kant e com o Mesmer. Eles são ali da mesma data, e eu fiquei muito surpreso porque vai tudo desembocando no espiritualismo racional, né, Paulo? Isso. Eu acho que Arthur, tem um universo para estudar aí, muito interessante. Eu já tinha lido também ele, Arthur, e já tinha lido os escoceses, tinha lido os platônicos de Cambridge, entendeu? Eu tinha visto que tem os antecedentes muito amplos em várias fontes. Só que quando eu fui escrever o livro Revolução, eu percebi que ia ser informação demais, entendeu? Ia ser uma tonelada de citações. Eu falei, as pessoas vão se perder aqui nesse mar de... Então, eu vou me concentrar mais no exemplo francês, porque a nossa meta é estudar Kardec. Então, eu fiz um pouco de restrição. Algumas coisas eu citei, mas nem todas, né? Mas é o que você falou, é um movimento mundial que surgiu antecedendo o Espiritismo, né? Para você acordar para essa psicologia que era necessária para a gente entender o Espiritismo. Mas, Arthur, eu acho que na nossa época agora, pós-Kardec, nesse momento que nós estamos agora, nós temos recursos na psicologia, na ciência, no estudo da natureza e raciocínios, entendeu? Que dá para a gente ir mais à frente ainda. Então, eu acho que nós, enquanto espíritas, viu, esses grupos que estão nascendo aqui, de estudar essas coisas, recuperar esses valores, Juliana, a gente vai ter desdobramentos disso. Esses entendimentos não vão ficando na superfície, não. A gente vai começando a ter clarezas maiores. E aí a gente vai poder ter formas de explicar isso mais profundas, mais amplas, o que vai fazer com que a gente alcance resultados práticos muito bons, entendeu? Essas explicações que a gente conversou hoje, são valiosíssimas, gente. A pessoa entender a diferença entre identificar o que é o apego, né? Você pode olhar para si mesmo e falar, caramba, que apego que eu tenho, né? Esse apego eu tenho que superar. E como é que eu vou superar? Razão e vontade. Nunca esqueçam que são dois instrumentos, né, como eu estava falando com a Genesi. Você tem que entender o mecanismo para que você possa empregar a vontade da forma correta, entendeu? Porque olha só, gente, quantas pessoas nas igrejas por aí estão iludidas, né? Porque
o mal é muito extenso dessa atitude, gente. Porque nem importa que a pessoa conquiste as coisas do mundo ou não. Né? As pessoas que vão nesses falsos profetas, né? Que dizem assim, vem cá, desafia Deus, e você vai ganhar todos os bens que você deseja. Veja, gente, o mal não está só ele ficar nesse joguinho de conseguir ou não conseguir, entendeu? É mais de ficar a mente totalmente voltada para a satisfação do desejo. 15 minutos, hein, Paulo? Pois não. Então, vocês percebem, gente, que o mal do apego não está em você ganhar as coisas ou não ganhar, entendeu? Está a condição que você se coloca de ficar escravo da conquista, entendeu? Paulo, quando você estava falando, veio ao pensamento, né, de que muitas vezes a felicidade é trazida como algo externo, algo que a gente precisa conquistar, mas conquistar externamente, não só em termos materiais, mas às vezes até em termos emocionais. Acha a sua cara metade, você vai ser feliz. Essa felicidade e pensando em tudo que você, né, trouxe aqui para gente, tudo que a gente vem estudando através do Céu e Inferno, e juntando ali com o Livro dos Espíritos, quando ele vai, me chamou muita atenção, que quando ele vai falar sobre felicidade e infelicidade, antes disso o título é Esperança e Consolo. E quando você falou, assim, a questão do amor, né, que o significado do amor que Jesus trouxe, né, da palavra amor, é entender que a nossa razão de ser é servir. E aí, quando no livro me fez muito sentido a sua fala, e eu estava vendo aqui no Livro dos Espíritos, quando ele fala, né, sobre os espíritos, sobre a felicidade dos espíritos, ele vai falar que é quando eles empregam a inteligência, né, o desenvolvimento deles, que eles já adquiriram, ou seja, é uma conquista deles, para auxiliar o outro. E o Espiritismo traz essa felicidade não fora de nós, mas dentro de nós, e quando a gente compartilha de um mesmo objetivo, que é o amor, que é servir. Mas, Juliana, se você tiver os apegos, você não consegue concentrar suas ideias no servir. Por isso que primeiro você tem que conquistar a si mesmo, para depois, progressivamente, servir. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Imagina, Juliana, que eu falo assim, Juliana, eu preciso ajudar um pessoal que vai levar um tempo, é uma caminhada longa, vai levar algumas horas. Você vai comigo? Vamos. Aí, eu penso assim, vamos direto. Depois a gente se preocupa com as necessidades, entendeu? Para que a gente possa estar logo lá para servir. Aí imagine que você falasse assim, ou tivesse uma terceira pessoa com a gente, e ela falasse assim, só um momentinho que eu tô com sede, eu preciso tomar uma água, sabe? Mas não tem água aqui. Então eu preciso procurar, porque eu preciso tomar água, eu tô com sede. Sabe? Aí daqui a pouquinho ela dá mais uns passos, eu tô com fome, ninguém trouxe alguma coisa de comida? Eu falo, não, depois a gente come. Não, mas eu preciso comer alguma coisa, eu preciso disso. Aí anda mais um pouco, tá cansativo isso aqui, eu preciso descansar um pouco, sabe? Então, a pessoa que tem os desejos, ela não consegue ter o foco para servir, entendeu? Então, isso é só uma brincadeirinha, porque, assim, do ponto de vista espiritual, o espírito que tem apegos aqui no mundo, ele carrega os apegos para lá. Então, vocês conseguem ver, gente, com clareza, a discussão de se tem comida ou não no mundo espiritual, vocês percebem que absurdo que é pensar nisso? E os espíritos ficam perdendo tempo, gente, discutindo se precisa de comida. É óbvio que não precisa de comida. Mas aí os espíritos já falaram que não sei o quê, eu falei que o Joaquinzinho, que morreu, e a gente foi conversar com ele, ele tá em fome, ele falou que come, que tem sopinha, que não sei o quê. É uma discussão absurda, gente. Se a pessoa tem necessidade de alimento no mundo espiritual, ou ela está muito no começo da evolução, ou ela tem apego, gente. Entendeu? Porque a grande alegria e liberdade do espírito é justamente, por exemplo, quando você está no mundo espiritual, que nada do que é do mundo físico é necessário, e você pode servir plenamente. Só que os apegos, eles são dos desejos físicos, mas também tem apegos emocionais.
Então, se você tem um apego à tristeza, se você vai ajudar alguém no mundo espiritual que está triste, você vai chorar junto. Entendeu? Se você tem raiva de quem é mal, olha que coisa curiosa, gente. Ai, nem fala no nome de tal pessoa que eu tenho uma raiva dele, sabe? Eu tenho uma sugestão que eu daria, de vez em quando a gente brinca aqui em casa, é assim. Gente, você não pode amar coisas e não pode odiar nada. Tá certo? Não vem com essa, Genesi, de que você ama sorvete. Não ama. A gente ama pessoas. E odiar é ter raiva. Então, não tenha ódio de nada, gente, nem de ninguém. Porque quando você tem ódio de alguma coisa, você tem apego. Olha que coisa louca. Então, se você vai para o mundo espiritual e tem um espírito e que ele simula uma agressividade ou algo assim, e você ficar com raiva dele, você entrou na faixa dele. E aí você entrou no nível dos desejos, dos apegos, porque a emoção é apego. E como é que você vai ajudar? Então, a gente tem que trabalhar, já que nesse mundo, gente, de alguma pessoa que você considera amar, de você ter compaixão. Porque se você tiver raiva, você está criando um hábito, né, que é apego, e que alguém fora consegue colocar você na condição do apego. Então, gente, mas a vida é isso, ficar superando apego? Não, gente. É a primeira condição de você conquistar um certo nível, menor possível, mínimo necessário de domínio da vontade e da razão para servir. Que essa é a meta, entendeu? Que é igual a ideia, gente. Eu não posso pegar a criança da pré-escola, né, e pôr para fazer esporte, exercício, isso, aquilo, trabalhos, né? Não pode. Você vai dar... Marineusa, você acha certo pegar a criancinha da pré-escola e dar tesoura para cortar, para fazer e cola para recortar e colar? Não pode, não tem condição. Não tem ainda os valores necessários, né? Então, nós, enquanto espíritos, gente, a gente tem que ter um mínimo de valores para que a gente possa ser útil. Só que agora, eu vou querer que vocês percebam e concluam comigo. Sinceramente, olha para você. Você já tem recursos? Você já tem domínio da vontade e da razão suficientes? A Carmen nem mexeu a cabeça ali, ó. Você tem, Carmen? Abre o som aí. Eu sinto que em muitas situações não, Paulo. Sim, mas você já tem uma quantidade de vontade que você conquistou? Sim, sim. E de razão você já conquistou? Mas tem muita coisa que eu gostaria de ter uma vontade maior e que eu percebo a minha dificuldade. Não é isso que eu perguntei. O que eu perguntei é, você já está apta a servir? Sim. Pronto, essa é a questão. Não é assim, não, quando eu chegar no tal, na evolução do espírito tal, aí eu vou poder servir. Por enquanto, não, gente. Quando você alcançou um mínimo de domínio da vontade e da razão, você já está apto para servir. Entendeu? Então, nós, enquanto humanidade, precisamos nos colocar na ação, gente. Entendeu? Porque a falsa ideia coloca na cabeça da gente que trabalhar é só para poder ganhar dinheiro para não trabalhar mais, entendeu? E enquanto que a vida do espírito humano é servir o tempo todo. É servir constantemente. É isso que traz tranquilidade e felicidade. Então vamos correr atrás, gente, do que traz os resultados que a gente está buscando. O resto é falsa ideia, gente. É a mentira. Então, no começo dos tempos, os grandes sábios falaram para as pessoas assim, olha, existe uma verdade que é segundo as leis de Deus. Existe uma mentira, que é uma falsa ideia. Tá certo? Aí veio um sem vergonha e falou assim, o que é que ele falou, o sábio? Ele falou assim que tem as leis de Deus
e tem o pai da mentira, que é o diabo. Ah, é? E aí, quem que é o diabo? O diabo é da outra igreja, a nossa aqui é de Deus. Então, o indivíduo que pegou essa explicação verdadeira, né, e manipulou, ele criou a ideia de que o mal é o outro, gente. E aí Kardec vai escrever no Céu e Inferno, né? As igrejas, as religiões estão fundamentadas na falsa ideia do duplo conceito do bem e do mal. Que o mal é uma coisa e que o bem é outra. E, na verdade, nós estamos lidando com o bem e a ausência dele. E o que é a ausência do bem? É o turbilhão dos desejos, que é um redemoinho que, se você se deixar mergulhar nele, você perde a noção e a clareza da realidade, que é a realidade do espírito. Então, gente, servir ao bem é uma condição de tranquilidade, de bem-estar, de felicidade, porque você não tem a obrigação de ajudar com começo, meio e fim em tudo do que acontece fora de nós. Começo, meio e fim você tem que fazer nos teus propósitos, entendeu? Mas ser útil é sempre fazer uma parte. Ninguém ajuda sozinho. Paulo, posso te fazer uma pergunta? Foi lá do começo da tua fala, eu não quero que você perca o raciocínio. Mas, assim, você fez um comentário que os animais, você estava falando do animal, né, que é mais agressivo, que nem todos são agressivos na mesma proporção, e que isso é genético. Se isso é genético, nós não teríamos, então, como que eu vou dizer? Não seria dado para as criaturas capacidades diferentes? Para o animal, não, porque o animal ele não tem domínio da vontade. Então, as diferenças das proporções da personalidade dos animais atendem à necessidade da diversidade, Carmen. Porque, veja assim, se você pegar na natureza um determinado animal, o coelho, por exemplo. O coelho é um mamífero e ele tem um ancestral comum entre os mamíferos com o leão, Carmen. Mas por que caminhou para a condição do coelho? Porque você precisava de algum animal que se multiplique muito, entendeu? Então tenha muitos filhotes para que ele sirva de alimento aos carnívoros. E o leão você precisa que tenham poucos, entendeu? Porque a finalidade dele é porque assim não tem desperdício na natureza. Mas então, dentro da mesma espécie não tem essa diferença genética. Existe a diferença porque assim, se você pegar os chimpanzés na floresta e ele fizer parte de um grupo muito numeroso, esse grupo numeroso já é forte por natureza no seu conjunto, entendeu? Então, eles precisam ser menos agressivos. Porque um grupo grande, que tenha muitos participantes agressivos, ele fica um grupo que se desmancha, que não tem força, entendeu? Então, naquele grupo, vai prevalecer os menos agressivos. Se você tem um grupo na floresta de chimpanzés e que eles são pouco numerosos, eles vão ser um pouco mais agressivos, porque eles vão estar disputando o território com outros grupos. Agora, isso não tem natureza moral, Carmen, é isso que a gente precisa entender. É a busca do equilíbrio. Por isso que o animal, se ele é o mais agressivo, é uma necessidade de contingência daquele grupo naquela espécie. Fora do impulso, a raiva não é uma emoção, Carmen? Sim. Se você pegar uma onça e ela tiver sob o signo da raiva que ela precisa caçar, ela vai atacar o que for alimento para ela, que estiver passando na frente dela, entendeu? Agora, se ela estiver bem alimentada, a natureza gregária dela coloca numa condição de tranquilidade. Então, você percebe que o que provoca agressividade no animal é a emoção. E isso é uma necessidade instintiva.
E isso visa o equilíbrio do organismo, alcançar a necessidade dos desejos e da espécie. Tá certo? Quando você é um ser humano, Carmen, e se você colocar na cabeça que você precisa satisfazer muitos desejos, você provoca a emoção da raiva e do medo constante em você. E isso oblitera a razão e o indivíduo fica prisioneiro dessa condição. Como é que ele sai disso? Pelo exercício da vontade. E se ele conseguir fazer isso, ele alcança a condição de felicidade. Através da razão, né? E para que serve isso, Carmen? Para que a gente seja útil. Porque a finalidade da alma humana é servir. É ser útil. Só que para servir, ele tem que conquistar os valores necessários para isso. E fazer isso de forma espontânea, voluntária e intencional. Porque ele entendeu a lei. Então, o que nós estamos conversando hoje aqui, gente? Tentando entender a lei. Deu o teu horário, viu, Paulo? Desculpa aí. Só para te avisar. Obrigada, Paulo. Deu minha hora, gente. Isso aí é uma frase pesada, hein? Deu minha hora, Santinho. Estou controlando o horário só, fazendo meu papel. Estou brincando. Eu tenho um negócio que é assim, eu sempre fico com um projeto de livro em aberto, né? Porque é capaz de eles não me chamarem lá em cima enquanto tiver um livro para terminar, né? Pô, a técnica é boa. Então, Satiro, no grupo de estudo de vocês, sempre marca a próxima reunião, tá? Com certeza. Assim que a nossa amiga chegar lá de férias, a gente marca a próxima. Sempre marca a próxima para você estarem sempre ativos. Gente, eu vou te dar uma impressão pessoal para vocês. Sejam persistentes nesses estudos. Se surgirem pessoas interessadas, ampliem esses estudos. Envolvam essas pessoas. Torne esse estudo constante. Busca o diálogo para ter o aprofundamento. Porque a minha sensação é de que nós estamos na beiradinha de um conhecimento mais amplo que vai poder ajudar muita gente. Tá certo? Então, vamos nos aprofundar no beabá. E a gente não pode ficar assim, eu quero saber coisas mais complexas, mais profundas. Não, gente. Só surge o entendimento mais profundo quando você se dedica ao entendimento das coisas mais simples. Entendeu? Para vocês, gente, eu estou chegando na seguinte conclusão. Nós estamos começando a entender o que Jesus quis ensinar com bata na porta e ela se abre. Sabe? O entendimento vai chegando para aquele que se dedicou e se interessou. E esse é o significado do bater na porta e ela vai se abrir. Muito bom. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a todos vocês e vamos em frente que tem muito trabalho para fazer, gente. É a ideia da semeadura, né? Tem muito terreno para a gente jogar semente por aí, né? E imagine o seguinte, gente. Para muitas pessoas que estão muito distantes de uma ideia consoladora, os ensinamentos para a gente que acrescentam alguma coisa para algumas pessoas vai ser absolutamente transformador. Existem pessoas nesse mundo que estão sedentas de entendimento, sabe? E essa ideia que nós estamos conversando hoje aqui, para algumas pessoas é libertador. É mudar da água para o vinho, entendeu? Então, não subestimem o quanto pode ser útil esse entendimento para muitas pessoas no mundo. Tem pessoas que estão sem saída. E se elas ouvirem esse entendimento, elas vão entender a si mesmas, né? E vão encontrar saída, né? Então, nós estamos com algo extremamente valioso em mãos, né? Vamos cuidar com carinho que realmente o Espiritismo pode cumprir o seu papel de ser alavanca da transformação moral do mundo, né? Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado, Paulo. Até provavelmente agradeço, vamos marcar para o Carnaval Espírita. Opa! Deve ser a próxima palestra agora. Brincadeira.
E retomamos os estudos aqui, só para deixar um aviso paroquial para vocês. Retomamos os estudos em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro, os primeiros dias de fevereiro, já retornamos, inclusive com um estudo novo do Livro dos Espíritos, que já tem gente suficiente para a gente fazer. E mantemos os outros todos, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, Paulo. Juliana? Eu que agradeço, Quer gente. fazer alguma coisa aí? Acho que o Cláudio queria te fazer uma pergunta. Não, Eu queria só falar para o Paulo, o nome do livro, do seu livro vai ser Livro Novo, mas esse você não vai falar o nome. É o nome Mas você provisório, podia- chama Livro Novo. Livro Novo. Eu já vi você falando para o Cláudio Palermo. não, porque... Você já tem a previsão da data, Paulo? Não faço ideia, não sou eu que mando nisso não, Juliana. Ai, se só quiser, deixa a gente aqui, ó, morrendo de vontade de ler. O livro, ele parece que tem vida própria, né? Ele se apresenta completo, né? Na hora certa, né? Então, eu também estou curioso com isso, mas não tenho resposta. Não, A é gente só fica para aqui na falar, torcida para que tudo dê certo. Que a gente E em possa nome de ter livro aí. também, gente, todos os outros, eles também surgiram por si só. Parece que eles se dão o nome, né? Então, eu não fico preocupado com isso. Gente, trabalhar no bem, trabalhar por ideias que são libertadoras, significa você não se preocupar com o que precisa acontecer, entendeu? Porque nós somos a parte menor em cada coisa dessa, entendeu? Então, gente, usufrui disso, de você. Eu não preciso me preocupar com quando as coisas têm que acontecer, como sem, porque a gente está participando de algo, entendeu? Então, é um bem-estar você não precisar se preocupar, entendeu? Isso é. E isso eu usufruo sempre muito bem, gente. Às vezes, quando alguém chega, mas isso é verdade, isso é mentira, eu falo assim, gente, você que tem que se preocupar de entender. Eu já tenho um entendimento que me atende. Você que tem que se preocupar com isso. Se você se aflige com isso, você está sofrendo à toa. O Cláudio quer te fazer uma pergunta, Paulo. Fala, Cláudio. Não, é só para informar que o Revolução Espírita já está no Kindle, tá? Já está liberado na Amazon. Que legal, que ótimo, né? Então Que agora bom, nós já temos que bom. todos, né? Se eu não me engano, R$ 20,90. Que legal. Comprar O agora Mário hoje. também já temos os livros físicos, né? Sendo distribuídos na Europa também, né? E já está pronto, já está em produção, gente. Já está em produção o Céu e o Inferno em espanhol. O Nem Céu Nem Inferno em espanhol. Que legal. Logo vai sair já. Bacana. Legal, né? Que bom. Está se expandindo aí. Vamos lá na Amazon, então. Abraço. Até mais, gente. Boa noite, Paulo. Obrigada. Até mais. Obrigada a todos. Boa Abraços, noite. até a Boa próxima. noite a todos, irmãos. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Até a todo próxima. mundo. Boa noite, Grande Paulo. beijo.